Vindos à coletiva de imprensa dos Correios, o presidente dos Correios fará um breve pronunciamento e logo após abriremos para as perguntas. Só pedimos apenas que os jornalistas digam seu nome e o nome do veículo. Senhoras e senhores, o presidente dos Correios, Carlos Fortner. Bom dia. Desde o dia 27 começou a cobrança pelo serviço do despacho postal. São R$15 que são cobrados sobre o tratamento, o desembaraço alfandegário de todos os produtos importados. Esse era um serviço que já vinha sendo realizado desde que começaram as importações. A empresa está colocando em ordem o fluxo desse trabalho e, como falei, então desde anteontem começa a cobrança sobre todos os produtos, independentemente se o produto é barato, se o produto é caro. É uma cobrança referente a um serviço que, como falei, já vinha sendo realizado pela empresa anteriormente, mas como o volume de encomendas importadas era pequeno, esse custo estava diluído no restante da operação. De 2016 para 2017, houve um acréscimo de cerca de 80% no volume dos produtos importados, e de 2017 para 2018 já sentimos até o mês de julho um aumento ainda maior sobre aqueles 80%, mais cerca de 32%. Então, com o crescimento das importações, com o crescimento do volume dos objetos, foi necessário desenvolver e organizar no Centro de Tratamento de Importados, organizar serviços complementares. O custo desse serviço é repassado, logicamente, que ao importador, da mesma forma que as empresas concorrentes o fazem. O grande detalhe que existe é que o nosso preço, esses R$15 cobrados pelo despacho postal, ele é o menor preço do mercado. Quando se compara com os concorrentes, e aqui eu insisto que a empresa Correios trabalha dentro de um mercado concorrencial, tratando com as encomendas, não é um monopólio, que é a parte das mensagens, cartas e correspondências. Dentro desse mercado concorrencial, quando a gente compara com as empresas concorrentes, temos um custo para o consumidor final de cerca de 20 a 25% dos concorrentes. Então, essa é a situação que está hoje. Com a organização desse trabalho todo, a qualidade também é melhorada, a velocidade da entrega ela passa a ser mais rápida, e eu insisto para que o importador ele sempre se cadastre no site dos Correios, deixe seus dados para que a comunicação da empresa com o interessado seja a mais rápida possível, seja feita de maneira mais eficiente possível, de forma que o comprador, o destinatário final do objeto importado, possa desembaraçar o seu produto da forma mais rápida possível. Muito obrigado. Presidente Alex Rodrigues, repórter da Agência Brasil. O senhor falou do crescente volume de objetos recebidos. O senhor tem a média atual de objetos dias recebidos? A média ela varia, a média diária varia, inclusive a média mensal também varia. Logicamente que a importação ela flutua de acordo com a taxa do câmbio. Sobe o dólar, logicamente que a pessoa, o interessado acaba se inibindo na compra dos importados. Ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, houve uma facilidade muito grande de se fazer a importação, de se comprar num site exterior e assim por diante. Isso, logicamente, que aumentou bastante o volume. O dólar estava mais barato, logicamente que interessa as pessoas comprarem lá fora, porque os preços são muito competitivos. Eu cito um exemplo que teve no começo do ano, de um vestido de noiva que foi comprado por cerca de R$140 na China. Então é um valor significativamente baixo, né? As pessoas compram muito na Ásia, nos Estados Unidos, são os principais exportadores para o Brasil desses produtos. O aumento que a gente percebeu cresceu, como falei, 80% de 2016 para 2017, 17 para 2018, mais 32% até agora. Possivelmente até o final do ano vai aumentar mais ainda.
Hoje, com a alta do dólar, evidentemente caiu um pouco o volume. Como eu disse, flutua de acordo com a taxa de câmbio. Em média, a gente pode dizer que flutua entre 100 e 300 mil objetos por dia. Presidente, só para completar a pergunta, o corpo técnico trabalha aí com uma média entre 200 e 300 mil. Vamos passando aí com a hipótese do teto de 300 mil, a gente está falando de uma cifra de 1 milhão e 800 mil por dia. Se forem 300 mil, são 1,5 milhão por dia. Esses recursos seriam utilizados de que forma para os Correios? Esses recursos são para remunerar o trabalho, a equipe que é feita, que trabalha nisso, o desembaraço. Inclusive também quando o destinatário resolve não pagar as taxas quando é taxado pela Receita Federal, e tem vários exemplos disso, o objeto tem que ser devolvido ao remetente. Esse valor, ele inclusive paga a devolução para o remetente. Quanto os Correios vêm gastando nos últimos tempos com todo esse desembaraço de mercadoria, estoque, mercadoria recebida? Inicialmente, veja, como lhe falei, esse serviço ele estava um pouco desorganizado, tanto que gerou muita reclamação. No começo do ano tínhamos um volume de reclamações muito alto com relação a esses importados, justamente porque o serviço estava um pouco desorganizado. O crescimento ele foi maior do que a empresa previa. Como eu falei, de um ano para o outro, 80% de crescimento, a empresa não podia prever isso dessa maneira, ainda mais 30% esse ano. Então, essa desorganização, logicamente que os custos disso estavam embutidos em outros custos. Separamos, reorganizamos e agora está com o serviço fluindo de maneira muito mais eficiente. O pagamento é muito fácil. A pessoa compra no site no exterior, debita, evidentemente, do cartão de crédito do importador na hora que faz a compra no site. A fatura depois vem, evidentemente, para o importador. Então, ele pagou a primeira parte. Depois ele vai ter uma segunda. Em geral, esses sites eles vendem com frete grátis, ou o frete está embutido. Não existe frete grátis, isso aí é ilusão. Logicamente, está embutido dentro do preço, né? Mas ele compra, ele paga a mercadoria e o frete. A mercadoria sai do exterior, seja da Ásia, dos Estados Unidos, de onde quer que seja, vem para o Brasil, normalmente passa por um transbordo ou nos Estados Unidos ou na Europa, muitas vezes vem pela Suécia, inclusive, chega no Brasil, vai para o centro de tratamento de importados. Nesse centro de tratamento de importados, o objeto é sujeito a uma inspeção da Receita Federal. Muitas vezes é tributado pela Receita Federal, onde tem, então, um segundo pagamento devido ao destinatário. Quer dizer, o importador ele vai pagar uma segunda taxa, que é a taxa de importação, evidentemente, né? Então, ele pagou primeiro o objeto com o frete e, no segundo momento, ele está sujeito a pagar o imposto de importação. Paralelo a isso, tem um terceiro componente no custo do objeto, que são esses R$15, que é o despacho postal. Como falei, que outros concorrentes que nós temos aí, outros players no mercado nacional cobram de R$60, R$70, no nosso é R$15, insisto nisso, e isso é pago via boleto, via o site, ele pode pagar no site, pode pagar inclusive no cartão de crédito. É bastante simples, o site tem uma ou duas telas que a pessoa consegue acessar, consegue fazer o cadastramento e o pagamento de maneira bastante rápida. Sim, porque muitos dos produtos, eles chegam na etiqueta, eles já têm o telefone do destinatário. Já quando a pessoa se cadastra na hora da compra, junto ao site do vendedor, ele dá os dados. Nesses dados vem endereço, CEP, alguns objetos vêm inclusive sem CEP, né? Tem etiquetas de todas as cores, todos os sabores. Tem etiqueta bem feita, tem etiqueta mal feita. Algumas etiquetas vêm, inclusive, com dados bastante falhos, onde o correio precisa destacar uma pessoa para identificar quem é o destinatário. É um trabalho adicional que exige um certo cuidado. Mas quando já vem na etiqueta, já vem o celular da pessoa, por exemplo, a gente já passa um SMS para a pessoa. Então, também está dentro desse trabalho, dentro desses R$15, remunera isso também. A pessoa, o comprador, o importador, ele se cadastrando no site, evidentemente facilita, porque vão estar os dados dele, deixa a operação toda mais transparente. O objetivo disso tudo é dar transparência ao consumidor, ao nosso cliente final. Volto a insistir,
Hoje o Correio trata a pessoa que entra numa agência ou a pessoa que contrata um serviço dos Correios, volto a insistir, não é tratado como usuário do serviço postal. Hoje ele é tratado como um cliente de um serviço, seja de encomenda ou seja um serviço de mensageria. Desculpa, você é da onde? Diário do Nordeste. A pergunta é o que motivou a cobrar agora? A cobrança desse serviço do despacho postal, ela não é nova. Essa cobrança já existe. Aliás, desde que existe a importação, existe o despacho postal. Os produtos que passavam pela Receita, os que eram tributados pela Receita, eles já recebiam essa cobrança. Isso já vem de alguns anos, inclusive, não é novidade. O que motivou agora é o seguinte: a empresa ela não pode, ela precisa ter uma sustentabilidade econômica e financeira. Qualquer serviço que seja dado de graça pelos Correios, algum outro serviço vai ser cobrado em dobro, senão não vai ter sustentabilidade, simples assim. No momento que tem um serviço dimensionado qual é o custo dele, alguém precisa pagar, o Correio não pode fazer isso de graça. Veja que interessante, existe uma percepção errada da sociedade que acha que uma vez que importou um objeto de $1, a remessa tem que ser grátis ou a taxa de importação, o imposto de importação não deve haver. Se for de $1, não vai ter imposto de importação, evidentemente. Acho que está tocando meu telefone, espera um pouquinho só. Quem pega aqui, não? Então, o importante aqui é o seguinte, existe uma cronoanálise que foi feita, que avaliou quanto é o custo da operação, tá certo? O tempo que o atendente, a pessoa que está no centro de tratamento, dedica a fazer o despacho postal, telefonar, mandar o SMS para o destinatário, identificar qual é o CEP correto, triar a encomenda, encaminhar isso para a Receita Federal, e futuramente 100% dessas encomendas vão passar pela Receita Federal, passar pelo raio-x para ver se está certo e etc. Né? Então, isso foi dimensionado o custo, e desse custo chegou-se nesse valor, nesse preço de R$15. Esse é o preço do serviço do despacho postal. Volto a insistir, né? É um serviço que precisa ser remunerado, ele não pode ser prestado de graça. Imagina ter 300 mil objetos por dia, ou que seja, 100 mil objetos por dia, numa situação de taxa de câmbio elevada, em que o comprador acaba se inibindo, não resolve economizar, não vai gastar de madrugada no site lá da Ásia. Mas 100 mil objetos por dia é um volume de serviço grande. Triar um por um deles, encaminhar um por um deles à Receita Federal, passar no raio-x, encaminhar ao destinatário, encaminhar o SMS informando que tem que o produto já está disponível, assim por diante. Então, esse serviço ele precisa ser remunerado. A empresa precisa ter sustentabilidade econômica e financeira. Se a empresa der isso de graça, esse serviço vai acabar sendo cobrado em outro lugar. Então, vamos organizar, vamos fazer o que tem que ser feito corretamente, cada um pagar o que tem que ser pago e, com isso, ter a tranquilidade do serviço ser bem feito. E esse serviço é com que tipo de custos? Quais são as atividades que esse pagamento? Como eu falei, tem que ter uma pessoa, um empregado do Correio faz a triagem, passa pelo raio-x, faz identificação da etiqueta, vê se a etiqueta está com os dados corretos. Se já tem os dados do celular da pessoa, já passa o SMS informando, insere no sistema o andamento da carga e assim por diante. E, logicamente, que isso passa pela Receita Federal, e quando volta da Receita Federal também tem um tratamento nisso. Então, é uma operação, não é uma operação, vou dizer assim, uma operação complexa. Se ela fosse complexa, não ia custar apenas R$15. Tá? Os R$15, insisto, eles são sobre cada encomenda. Se você tiver uma encomenda que tem 3, 4 objetos lá dentro, vai pagar R$15. Se você tiver 3, 4 objetos separados em 3, 4 pacotes, vai pagar 3, 4 vezes os R$15, um para cada pacote. Né? Presidente, além de fortalecer o caixa dos Correios, essa medida pode, de alguma maneira, evitar a entrada irregular de objetos de mercadorias importadas e contribuir para o trabalho da Receita? Não. A entrada de mercadorias, vamos dizer, irregulares, vamos dizer assim, um desvio de burlar o sistema, isso não é o Correio que faz, isso aí é a Receita Federal.
Não é questão de facilitar os trâmites da Receita. A gente está trabalhando muito afinado com a Receita Federal. Logicamente que a Receita Federal tem todo o trâmite dela, tem o rito da Receita Federal. Como falei, em um futuro próximo, 100% dos objetos serão submetidos à Receita Federal. Hoje é uma operação mais ou menos por amostragem. A Receita Federal não vê, não avalia 100% dos objetos. Mas nessa triagem, nessa pré-triagem do Correio para encaminhar a Receita Federal, lógico, objetos de $1, 60 centavos, etc., ou aqueles que aparentemente a declaração de conteúdo não está compatível com o conteúdo, etc., esses automaticamente vão para a Receita Federal. Até $50 não tem tributação, acima disso tem a tributação. Existem objetos que vêm errados, o raio-x pega muita coisa ali, pega uma série de objetos aí que não devem ser importados. Ou quando o objeto é importado e exige uma avaliação da Anvisa, do Exército, tem uma série de inspeções que são feitas após essa triagem. E esse trabalho todo, logicamente, prevê separar o objeto para encaminhar para inspeção. O que é tributado, logicamente, que a pessoa precisa recolher o tributo. Se não recolher o tributo, o objeto é devolvido. O objeto sendo devolvido tem dois custos. Teve o custo da remessa, foi por conta do comprador, do importador, no momento que ele fechou o negócio da compra no site estrangeiro, e tem, se ele não recolher os tributos, a devolução. Então tem um custo da devolução também que está embutido dentro desse conjunto todo de custos, né? Eu posso acrescentar para você ainda assim que esses objetos, independente se ele custa $1 ou se ele custa $50, se ele custa $1.000, né? Se pegar, por exemplo, eu vejo muito isso em mídia social, o pessoal reclama que comprou um celular chinês que custou R$1.000. Pô, e aí no fim ele combinou com o site estrangeiro um valor menor. Aí chega aqui com uma declaração do valor menor. Ele é tributado pela alfândega, pela Receita Federal, evidentemente gera uma multa. Isso tudo é da Receita Federal, não é do Correio, tá certo? O Correio faz só o tratamento e o encaminhamento para o desembaraço alfandegário. O desembaraço alfandegário é feito pela alfândega. Se tem um valor, vamos dizer, subfaturado ou com valor menor do que é devido, logicamente que o comprador acaba pagando uma multa. Eu li outro dia uma reclamação. Existe um grupo em mídia social que se dedica aí vamos dizer, mostrar como burla o sistema, né? É interessante isso. E tinha um cidadão lá reclamando que, imagina, ele comprou um celular de R$1.000 e teria que pagar mais de R$3.000 porque a declaração dele estava errada. Ora, se ele sabe que está errado, ele que faça a coisa certa. Então ele foi multado, foi tributado pelo imposto de importação e ainda teve a multa em cima. Lógico, se quer fazer a coisa errada, sai errado, né? Então tem que pagar. Não sei se ele pagou os tributos, aí o celular chinês dele acabou saindo mais caro do que um celular comprado aqui no Brasil. Se ele não pagou, o objeto, evidentemente, deve ter sido devolvido. Não sei especificamente desse objeto cidadão, eu não fui atrás, evidentemente, né? Mas cabe a cada um fazer a coisa corretamente. Se ele compra uma coisa de $1, ele que declara $1. Se ele comprar de $1.000, declara $1.000 e está sujeito à tributação. Não é novidade para ninguém que, ao se importar algum objeto, tem que recolher o tributo o imposto de importação, evidentemente. Isso. Veja, como lhe falei, né, no começo do ano tínhamos reclamações muito grandes, né? Eu estive no começo do ano, dei uma entrevista lá em São Paulo para um jornal, para a televisão, a respeito justamente desse exemplo que eu dei do vestido de noiva. A moça comprou o vestido de noiva estava perdido no fluxo, né? Por quê? Porque tinha um volume grande e estava um pouco desorganizado. Nós botamos ordem na operação. A operação já está muito mais organizada. Com isso, conseguiu-se melhorar bastante a qualidade. Nesses mesmos grupos que eu mencionei de mídia social, tem um outro grupo lá que se destina a reclamar do Correio. E é muito interessante porque as mensagens que aparecem hoje, elas elogiam o Correio. Fala, puxa, eu estou recebi ontem, recebi no sábado, 100 encomendas de uma vez, o Correio está funcionando. Até perguntar, o comentário do cidadão foi interessante. Ué,
privatizaram o Correio, aqui eu faço até um comentário, se privatizasse o Correio, a taxa não seria de R$15, provavelmente seria 60 ou 70, como as empresas privadas cobram. Presidente, eu queria aproveitar a oportunidade, porque o senhor mencionou a privatização dos Correios, não se trata de privatização, mas eu queria tratar de outro assunto. Que pé que está o projeto de fusão com a Azul e criação de uma terceira empresa? A parceria com a Azul é uma joint venture que está sendo estruturada. Ela está hoje no rito normal dentro do CAD, para avaliação do CAD. Tem acho que ainda mais um mês e meio, alguma coisa, até ter uma deliberação do CAD. A partir daí pode-se assinar os contratos e firmar a parceria propriamente dita. Está finalizando. Eu ainda acredito que esse ano a gente já começa a fazer os primeiros testes operacionais, começa o ramp-up e progressivamente fazer aproveitar a malha aérea da Azul para fazer a distribuição de cargas no país. O senhor já consegue esclarecer como é que seria aproveitada a mão de obra? No momento em que foi anunciado o estudo para essa fusão, não ficou muito claro se os funcionários dessa empresa seriam funcionários dos Correios, portanto, servidores públicos. Entendi. É uma empresa nova, é uma joint venture, onde você tem uma participação da Azul com o Correio, é uma sociedade entre Azul e Correios, né? Gerida pela Correios Par, que é a empresa dos Correios de participações. Essa empresa ela teria a Azul daria a preferência da barriga dos aviões para as cargas do Correio e o Correio entraria com as cargas. A operação, evidentemente, seria com empregados desta nova empresa. Pode ser servidores que quiserem eventualmente se desligar do Correio e trabalhar nessa empresa, pode, não tem problema nenhum. Tá? Isso ainda vai ter, como falei, uma vez aprovado no CAD, finalizado todos os trâmites burocráticos, né, de órgão de controle, etc., para que se faça a estruturação societária, essa empresa começa a funcionar, tem os primeiros testes operacionais e aí vai formando a operação como um todo.